Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, com alegria celebramos hoje a quarta-feira da primeira semana do tempo do Advento. E o texto do Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. E o texto diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos diante de um texto que aparece nos 4 evangelhos, o texto que tão bem nós conhecemos, chamado Multiplicação dos Pães. Esse texto aparece nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, portanto nos evangelhos sinóticos, e no evangelho de João, mostrando a relevância e a importância dele para a catequese das primeiras comunidades e, sobretudo, para a catequese dos nossos dias. Algumas particularidades nos chamam a atenção no texto. Em primeiro lugar, os verbos que acompanham Jesus. Jesus olha para a multidão, Jesus se aproxima da multidão, Jesus tem compaixão da multidão. O texto nos mostra um Deus que se sensibiliza com a nossa causa, de um Deus que sente as nossas dores, e de maneira muito particular no texto de hoje, um Deus que cura muitas doenças, e talvez cura uma das mais difíceis, que é a fome. A fome era o grande problema social na época de Jesus, não muito diferente de hoje, que se torna para nós um grande problema social. E o texto diz de que Jesus teve compaixão da multidão, porque já fazia 3 dias que estavam com ele, e aquela multidão tinha fome. Uma outra particularidade é de que os discípulos estão totalmente distraídos, não tão diferente de hoje, como nós ainda somos distraídos diante das necessidades dos outros. E Jesus convida os discípulos a participarem da compaixão dele. Quando Jesus fala de que tem compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que estão com ele e eles têm fome, os discípulos perguntam: Senhor, onde a gente vai arrumar tanto pão para tanta gente, sendo que nós estamos num deserto? E Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? E eles dizem: 7 e alguns peixinhos. A multiplicação dos pães não acontece numa mágica, não é um abracadabra. A grande catequese que existe por detrás desse texto é de que a multiplicação acontece quando a gente tem a capacidade de partilhar aquilo que nós temos. E olhando para o evangelho de ontem, trazendo para o evangelho de hoje, para a nossa sociedade, eu gostaria de fazer um pedido a você. No próximo dia 22 de dezembro, a nossa pastoral social vai entregar às famílias que são assistidas uma cesta. Talvez para alegrar um pouco mais o Natal, trazer um pouco mais de esperança. E eu gostaria que você pudesse participar de maneira concreta desse evangelho. De que maneira? Trazendo aqui para a nossa paróquia, para a nossa secretaria, 1 quilo de alimento não perecível. Partilhando aquilo que se tem, a gente vive de maneira concreta o evangelho.
A palavra do Evangelho não é uma letra morta e nem uma palavra do passado. Ela sempre se torna atual quando a gente coloca em prática aquilo que a gente escuta. Então fica aqui o nosso convite para que você também possa fazer a multiplicação dos pães daqueles que mais necessitam, trazendo para a nossa comunidade 1 quilo de alimento não perecível. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.